De volta com o nosso Você Bonita. Hoje vamos falar do Fevereiro Roxo e desse alerta para o lúpus. A gente vai ver um VT de abertura para iniciar o assunto e daqui a pouquinho a gente segue aqui no estúdio. Olha lá. A cor roxa foi escolhida no mês de fevereiro para a conscientização de doenças como lúpus e fibromialgia. São doenças diferentes, mas que apresentam 2 pontos em comum: são crônicas e incuráveis. No entanto, há formas de controlar e retardar sintomas, além de existirem tratamentos que permitem que o paciente conviva com as enfermidades. O lúpus pode atingir pessoas de qualquer idade, raça ou sexo e ocorre principalmente entre 20 e 45 anos. No Brasil, não dispomos de números exatos, mas as estimativas indicam que existam cerca de 65 mil pessoas com lúpus, sendo a maioria mulheres. A mortalidade do lúpus reduziu de forma drástica nos últimos 50 anos. Com o reconhecimento da doença mais precocemente e adequação do tratamento, é possível conviver com o lúpus com mais qualidade de vida. Por isso, procure um reumatologista e mantenha seus exames em dia. Tá aí, então convidamos ela mais uma vez, reumatologista, a doutora Roberta Queiroz Grauman, para nos contar mais a respeito do assunto. E eu já inicio, claro, né, entendendo um pouco mais da sua explicação quando a gente fala lúpus, né, que doença autoimune é essa, antes até da gente falar dos sintomas que podem estar envolvidos e da prevalência nas mulheres, né? Eu já tinha essa percepção, agora vendo o VT de abertura, pude perceber que realmente é verdadeiro. Sim, é a doença da mulher jovem, né? É onde a prevalência é maior, é a idade realmente que acontece, que a doença abre mais o quadro, tá? É claro que vai acontecer em algum paciente idoso, em paciente do sexo masculino, vai acontecer. Mas a grande prevalência está na mulher jovem mesmo, né? Na idade fértil. E realmente, assim, existe o lúpus eritematoso sistêmico, que nós chamamos, e existe o lúpus cutâneo, tá? Então, nessa forma sistêmica, que pode acontecer em múltiplos órgãos, né, pode acometer a pele também, tá? E existe algumas formas de lúpus que acometem apenas a pele, não acomete sistemicamente. É como se o nosso corpo atacasse, então, não reconhecesse órgãos. Células. Vamos pensar assim, nós temos autoanticorpos, tá? Então, nós tomamos vacinas para criar anticorpos e nos defender contra a doença, né? A maioria desses pacientes com doença autoimune, o que acontece com eles? Eles têm autoanticorpos que acabam atacando alguns órgãos do corpo, seja pele, rins, do sistema sanguíneo. Tá? Então, são autoanticorpos que a própria pessoa tem uma predisposição em produzir e eles acabam, em algum momento, reconhecendo e atacando essas células. Quando a gente fala, doutora, dos gatilhos das doenças autoimunes, eu sei que é muito desafiador para a medicina. Você já falou, né, há pouco aqui para mim, enquanto a gente estava no intervalo, que o estresse está muito associado, né? E a gente percebe quando houve aí alguns casos, mas a questão genética também conta, né? Nessa parte de doença autoimune. Sim, existe essa relação genética. A pessoa nasce com essa predisposição. Isso às vezes é uma preocupação de uma mãe, né? Olha, eu tenho, qual é a chance do meu filho vir a ter, né? Ou aquilo que a gente conversou um pouquinho, que é a pessoa que tem esse autoanticorpo, né? O principal autoanticorpo relacionado ao lúpus é o FAN, o fator antinúcleo, e existe a preocupação de, será que eu tendo isso, eu vou desenvolver ou não a doença? Né? Essa é a grande questão. E sim, né? Além disso, essa predisposição que o paciente já traz genética, existem fatores externos. E o estresse é um deles. E aí, gente,
gatilho, né? Começou então, a doença se manifesta de várias formas, até para a gente entender, o pessoal de casa se identificar. A gente até fez uma ilustração aqui, pensando na questão dos órgãos e tal, e da questão cutânea. O símbolo está aqui da borboleta, como essa vermelhidão que pode dar no rosto. Queria até, doutora, que você nos explicasse, até diferenciando um pouquinho a questão de rosácea e de outras possibilidades também que a gente pode ter de manifestação cutânea, né? Sim, ele é chamado geralmente o racho malar, né? Tá. E como ele pega essa porção do rosto, né, das maçãs, polpa um pouco desse suco nasolabial, então realmente forma um formato que lembra a borboleta. Eu acho que é o grande símbolo da doença, tá, né? Definitivamente essa imagem é sempre utilizada no lúpus, porque realmente é uma lesão muito comum. A gente tem que lembrar que no lúpus o sol, né, a luz solar, ela desencadeia muito a doença. Os raios ultravioletas, eles ativam de uma maneira muito direta o sistema imunológico do paciente. Tá? Então, causando a atividade da doença ou favorecendo o início do quadro. Né? Todo paciente com lúpus, ele é orientado que use o filtro solar. Não se expor tanto ao sol. Não se expor ao sol. Doutora, eu vou lá e já volto, vou dar um tempo para mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV e já você me conta de todas essas manifestações dos órgãos, né, e acometimento, se vocês hoje já com tantos casos, né, e anos aí de clínica, pode dizer onde é mais comum o início da manifestação, para as pessoas estarem até mais atentas. Volto já para você me contar, porque isso é extremamente importante, né? Às vezes você sente um negócio e fala, puxa, mas será que é? Já a gente vai entender melhor onde ele pode iniciar. Voltando então, doutora, te deixei aí uma perguntinha, uma questão, até para as pessoas se identificarem e estarem mais atentas. É claro que nunca será regra. No entanto, né, se tem uma coisa que eu me apaixonei nesses anos aí entrevistando médicos, é entender que algumas coisas acabam sendo mais comuns e podem nos ajudar. Os casos que fogem à regra, é claro que vão ficar mais difíceis. Exato. Mas dá para dizer que órgão se manifesta neste início que a doença começa a aparecer? O que você falou, essa questão de regras no lúpus, eu acho que é a coisa que mais interessa, que é mais importante, porque realmente é uma doença que pode acometer de várias maneiras. Sem dúvida. Né? Desde pegando unicamente a pele ou unicamente os rins, ela pode também ser vasta. E não significa que às vezes só a pele é menos grave. Né? Pode ser um quadro dramático também. Eu acho que uma das coisas que mais chama atenção nos quadros iniciais da grande maioria das doenças do lúpus, né, das manifestações que o lúpus nos traz, é a fotossensibilidade, né, essa piora das manchas e dores articulares. As dores articulares, elas são comuns em várias doenças reumáticas, elas estão sempre ali presentes, tá? No caso do lúpus, eu já diria assim que é uma doença um pouco particular na questão de dores articulares, porque nós temos algumas doenças em que a dor ela é forte, mas ela vem junto com muito inchaço, já logo cedo algumas deformidades articulares. Nós temos, por exemplo, o quadro de artrite psoriásica, artrite reumatoide, que a artrite geralmente se manifesta de uma maneira muito dramática. Tá? E no lúpus, às vezes as dores e a inflamação articular, a dor é intensa, mas a inflamação não é tão grande a ponto da gente conseguir identificar rapidamente, conseguir olhar e falar, não, realmente existe uma inflamação aqui. Então, mas ela é muito comum. Então, a gente pode destacar, a gente colocou aqui, né, as dores articulares, eu acho, né, pensando na questão da articulação. Doutora, eu tenho uma dúvida que é o seguinte, quando a gente está falando do lúpus e dessas manifestações, o paciente, então, ele tem queixas diárias ou acontece ali uma crise, depois o corpo volta a se restabelecer, ele acha até que foi algo passageiro e por isso não busca ajuda e dá sequência nessa investigação. Como é que funciona no lúpus? O início de uma doença autoimune em si, ele pode ser intermitente. Tá? O paciente
tem alguns sintomas, aí ele passa num pronto-socorro, vai no médico, toma um anti-inflamatório, faz alguma injeção, tem uma melhora. Tá. Mas geralmente são doenças que vão evoluindo com o tempo, a dor vai ficando crônica e não vai melhorando com essas medicações que a gente corriqueiramente usa. Tá. E isso é muito comum, então, essa doença que vai começando às vezes de uma maneira intermitente, mas depois ela se torna persistente, vai evoluindo. E aí é o momento que a pessoa normalmente tenta buscar ajuda. Sim, e principalmente muitos profissionais, colegas nossos de outras especialidades identificam que existe algo errado, algo anormal, que aquela dor não é uma dor rotineira e que ele precisa ser avaliado. E aí, até para a gente entender melhor como esse diagnóstico do lúpus é fechado, né? Quais são ali os pilares, então, que vão indicar, além das queixas, claro, que a pessoa realmente está com lúpus. Tá. Esse é o grande desafio, né? Não só para nós reumatologistas, mas para vários médicos envolvidos em pacientes internados e outras especialidades que comumente compartilhamos doenças, vamos dizer assim. O diagnóstico do lúpus, ele vai ser uma reunião de sintomas, tá? Então, geralmente aquele paciente que apresenta alguma queixa ou anormalidade característica do lúpus, seja no sangue, seja na pele, seja inflamações articulares, juntamente com alterações laboratoriais que sugerem a doença, né? Que seriam a presença desses autoanticorpos muito comuns no lúpus. Então, quando você junta esse quadro clínico de um paciente que está nos trazendo algumas doenças, juntamente com alterações laboratoriais, nós juntamos tudo isso e conseguimos ter o diagnóstico. Às vezes, existe uma certa dificuldade em firmar esse diagnóstico e às vezes é necessário uma biópsia, né? Seja da pele, seja uma biópsia renal. Isso é possível. Isso pode acontecer. Indica também ali. Nos auxilia, exatamente, nos auxilia a ter a certeza da doença. Agora, como a gente está falando de algo sistêmico que envolve tantos órgãos, uma demora no diagnóstico pode acarretar em problemas graves. Graves. O lúpus é uma doença, como a gente diz, é um espectro, tá? Então eu vou ter uma doença que ela pode ser leve. Pode durar a vida toda. Essa doença leve pode dar muita dor, muita alimentação para o paciente, mas não trazer essa gravidade. Entendi. Tá? E por outro lado, eu posso ter uma doença muito grave e às vezes você fala, poxa, mas acometeu um órgão, né? Quer dizer, sim, acometeu apenas o rim, mas é muito grave. Então, é uma doença que pode levar então esse paciente a uma necessidade de diálise, uma perda da função renal, né, até a um transplante, se não for feito um tratamento adequado e principalmente a tempo. O controle mesmo. O controle da doença. Da doença, que você vai me contar daqui a pouquinho hoje, né, como é o padrão ouro quando a gente está falando do lúpus. Tem perguntinha já? Na tela. Obrigada, Débora. Um beijo para você. A pessoa com lúpus pode chegar a desenvolver algum tipo de câncer? Então, a dúvida da Débora é se tem alguma associação. A gente vai falar daqui a pouquinho, né, Kelly? Deixamos uma perguntinha da Débora, então, doutora, que ela relaciona a questão do lúpus, né, da doença autoimune, com um aparecimento de um câncer. Sim. E aí? Essa pergunta é interessante porque assim, a gente poderia ficar horas conversando sobre isso. Eu te explico por quê, né? Tanto lúpus quanto câncer são doenças envolvidas com o sistema imunológico. Certo. Tá? Sim. É claro que o câncer ele tem vários fatores predisponentes, né? Nós vamos considerar a genética, exposições, fatores de risco como cigarro, enfim, que também é fator de risco para o lúpus, para desenvolvimento e atividade de doença. Mas nós vamos pensar que um sistema imunológico não está reconhecendo uma célula cancerígena e combatendo ela nesse organismo. Então, são doenças que têm alguma coisa em comum. O que a gente vê com mais frequência são doenças hematológicas. São cânceres hematológicos, realmente, nesses doentes.
linfomas, Tá. chamam um pouco mais a nossa atenção. A gente está sempre muito atento. É sempre muito comum o paciente com lúpus ser encaminhado para um hematologista, de repente fazer uma biópsia de medula óssea, uma avaliação mais cautelosa nesse sentido. Tá. Mas sim, e eu ainda falaria mais, tá? Quando a gente trata de sistema imunológico, a gente tem as doenças autoimunes, a questão do câncer, né? A questão de alergias e também a questão de pacientes com imunodeficiências, né? Que são predisposições a ter infecções. Então, estão muito relacionadas. É comum, por exemplo, o paciente com lúpus, ele, pelas alterações que ele tem no sistema imunológico, ter maior predisposição a ter infecções. Entendi. Né? Ou até mesmo ter uma imunodeficiência em conjunto com o lúpus, em associação. Mas você me dizendo isso, eu até vou botar a perguntinha do público, mas só para a gente fechar essa parte e não deixar, né, passar, a questão dos hábitos e da alimentação, hoje para vocês, tem de fato mais clareza quando a gente fala do lúpus e doença autoimune? Interessante. Antigamente, do que o paciente com lúpus, quais eram as principais causas de mortalidade nos pacientes com lúpus? Era atividade de doença. Tá. Então, o paciente que não era reconhecido, que a gente não conseguiria tratar rapidamente, era pacientes que a gente perdia. Tá. Hoje não, hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito melhor, né? Ainda, claro, limitado para alguns tipos de doença mais grave, mas sim, a gente consegue controlar melhor a atividade de doença hoje em dia e a grande mortalidade são as doenças cardiovasculares. Puxa. Tá? Doenças, então, o lúpus, ele é uma doença inflamatória crônica, correto? Essa inflamação crônica irá danificar artérias e predispor a doenças cardiovasculares, como infarto, derrames, né, o AVC. Então, esse paciente hoje, a partir do diagnóstico, é muito importante atividade física e a vida saudável. Tá? Isso vai fazer diferença, sim, lá na frente. Muito bom. Vou colocar a perguntinha do público para a gente falar, então, do tratamento. Olha lá. Gu, querido, obrigado, um beijo. É verdade que os remédios para o lúpus pode deixar, então, a pessoa mais inchada? Vamos aproveitar e já falar do tratamento, né? Pode envolver corticoide, sim, doutora? O corticoide. Eu diria que não só inchada, né? Mas até ganhar peso mesmo, tá? O corticoide, eu sempre falo isso para o paciente. É o primeiro remédio que a gente vai usar e é o primeiro que a gente quer tirar. Tá. Porque, assim, ele nos auxilia muito em agirmos rapidamente nesta inflamação, tá? E muitas vezes salvar a vida do paciente com o uso do corticoide. E num segundo momento, nós entramos com medicações que nós chamamos de imunossupressores, tá? Essas medicações, elas vão regular essas alterações da imunidade do paciente a ponto de tirar ele da atividade de doença e mantê-lo em remissão. Em remissão, ok. Tá? Então, sim, né, pode inchar, eu diria até assim, pode fazer com que o paciente ganhe peso realmente, não é só um inchaço, não é só uma retenção de líquidos, tá? De forma fisiológica. De forma fisiológica. O paciente, quando ele está dentro dessa necessidade do uso do corticoide, a gente fala, olha, cuidado com a alimentação, né? Cuidado com a atividade física, porque realmente vai aumentar o apetite, vai reter líquido, vai favorecer ao acúmulo do tecido adiposo, da gordura no corpo. Mas é aquele mal necessário, tá? E que, sim, o médico vai ter o foco de retirar o mais breve possível. Bom saber disso. Tem mais perguntinha, dá tempo. Quem escreveu pra gente, olha lá. Darkley, obrigada. Existe alguma correlação do lúpus com vitiligo ou psoríase ou não tem nada a ver? Psoríase... a gente está falando, de doenças autoimunes. A psoríase, ela é interessante, né? Porque as pessoas têm assim que a psoríase é mais da pele. Né? A psoríase é pele, é com o dermato, eu tenho psoríase e eu vou no dermato e não está resolvendo. Não, né? Ela é uma doença autoimune e é muito comum o próprio dermatologista mandar para o reumatologista o paciente com psoríase. E eu te explico por quê. A psoríase, a base
da inflamação da psoríase se relaciona muito com o que a gente chama de êntese, que é exatamente a fixação do final do músculo, aquele tendão, no osso, tá? Então, a inflamação da psoríase começa muito ali e muito comumente o paciente tem a inflamação na pele e também a artrite junto, né? Que é o que a gente chama de artrite psoriásica. É muito comum. Existe aquele paciente que, inclusive, manifesta primeiro a artrite e depois a psoríase, tá? Mas, diferente do lúpus, doutora, a psoríase, o sol pode ajudar. Isto. Né? É o contrário. Agora, você lembrou disso. Entender. Não, é verdade, né? E às vezes a gente encaminha o paciente para fototerapia, tá? Então, sim, vai ajudar definitivamente no tratamento do paciente de uma maneira, é uma maneira controlada, é diferente, sim, né? Sim. Mas sim, até o paciente piora no inverno, tá? Mas o que a gente tem que lembrar também é que não dá para querer tratar a psoríase só tomando sol, tá? E o paciente com psoríase, ele sofre muito preconceito, né, com as lesões na pele. As pessoas não reconhecem aquilo como um problema imunológico do paciente, mas às vezes eles pensam que pode contaminar. Que é uma contágio, entendi. Afeta muito o paciente. Temos que trazer a pauta, então, num outro momento também. Vamos, então, fechar com mais perguntinha. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Silvana, um beijo. Colocar silicone nos seios pode desenvolver lúpus ou outra doença autoimune, tá? É uma discussão agora, né? É uma discussão grande, se a doença, se não é, a síndrome ásia, né? Sempre muito discutida. Às vezes o paciente tem aquele implante, está com muita fadiga, está com dores, depressão. É uma grande dúvida. Eu acho que talvez essa seja uma das nossas maiores dificuldades hoje. Do momento, né? Nesse momento. Às vezes, realmente, o paciente tira a prótese e melhora. Resolve. Às vezes, não. Né? Às vezes não, às vezes ele passa a ter um problema estético, inclusive, com isso. Puxa, é um quadro muito delicado, é uma coisa que tem que ser avaliada com muita calma, né? Mas ainda o número é menor do que maior, né? Assim, se for fazer uma comparação. É algo bem mais muito raro, né? Sabe? É algo muito raro e eu diria assim, difícil, sabe? Porque às vezes você... É uma doença assim que até existe alguns questionamentos se existe ou não, vamos dizer. Né? Que então, essa síndrome ásia, acho que falamos sobre isso. Que é a palavra ásia mesmo, né? Com as letras. Isso, ásia grande. Isso, Enfim. Vamos trazer a pauta novamente para falar sobre isso também. Chegaram várias perguntinhas, mas tenho que agradecer a doutora que brilhantemente aqui, né, de forma bem clara, bem transparente, passou todas as informações. Então, vou deixar o contato para vocês. Doutora Roberta Queiroz Grauman é reumatologista. Você encontra o trabalho dela, vou deixar aqui o WhatsApp da clínica, 97582-6462, 97582-6462 e o seu e-mail, certo? Não, é o site. É o site. Roberta Grauman reumatologia.com.br. Roberta Grauman reumatologia.com.br. Muito obrigada mais uma vez, doutora. Foi maravilhoso como sempre. Gente, beijo, até amanhã, 12:30. Obrigada, beijo.